e a Célia sabe, mas a gente grava a live e publica no YouTube, tá? Então, é bom a Célia ficar avisada, porque, né, todo mundo que chega a gente tem que avisar, né? A gente nunca sabe se a pessoa está sendo procurada pela justiça. Não vai querer aparecer. Não, fica tranquilo. Então é o seguinte, a gente está falando já, começando a falar de mediunidade. A dona Inês tem 85 anos e ela é médium há uns, sei lá quantos, acho que uns 60 anos. E é o seguinte, como ela já está com idade avançada e ela tem problema de saúde, inclusive terminou agora o tratamento de quimioterapia e radioterapia, fica mais difícil controlar a mediunidade, tá, gente? A mediunidade é orgânica, tá? A mediunidade, ela depende do seu organismo de carne, tá bom? O Adalberto e a Santa estão olhando para cima. Vocês, por acaso, estão projetando um negócio na televisão? Não? Vocês estão olhando assim, ó. Tem que ligar a câmera, senão a gente não ouve. Liga o microfone. É o microfone. Desculpa, é que a câmera é em cima do tablet. Quando ele está deitado, é de lado. Ah, tá. Entendi. Então, quando o organismo já está deficiente, viu, gente? A gente começa a ficar velho e tudo mais, né? O médium tem muito mais dificuldade de controlar a mediunidade, tá bom? Então, se o corpo de carne não está bem, o médium começa a ficar com a mediunidade cada vez mais fragilizada. Então, os espíritos chegam e já chegam chegando mesmo, tá? Ah, mas como é que isso é possível? Não é possível que ninguém controle isso, não sei o que. É o seguinte, cada um é um indivíduo, graças a Deus, tá certo? E tem uma situação particular. Então, a gente não pode saber por que uma pessoa que já está com esse tipo de situação na mediunidade, né, por causa da idade e a doença, por que a mediunidade continua tendo essa facilidade de estar fragilizada, né? Por que não é controlado os espíritos para chegar perto da pessoa? Porque não é assim que funciona, tá? Não depende de nós e não depende dos mentores. Se o espírito não chegar perto do médium, chegar perto da pessoa e não deixá-lo em perturbação, ou de qualquer forma desconfortável, a gente não percebe o espírito e ele não é ajudado. Então, né, para a gente alinhavar, aliás, costurar definitivamente essa história, de que tem gente que acha, muita gente, inclusive, no espiritismo, acredita piamente que mediunidade é uma coisa que não é boa. É mais uma forma de sofrer nessa Terra, ou no planeta Terra. Então, isso é tudo mentira e conversa de ignorante. Tá? Se vocês nunca ouviram isso, vocês são muito felizes, porque eu ouvi muito isso. Inclusive, muita gente, nesses 23 anos, já me procurou em casa espírita para deixar a mediunidade lá, que a pessoa não quer saber de mediunidade. Não, mediunidade não tem nada a ver comigo, não quero saber, isso não é problema meu, fica com você, isso é muito sofrimento, espírita gosta de sofrer, eu não estou aqui para sofrer, não quero estudar também, não estou ligando para isso não. E quanto mais ele faz isso, aí sim que ele sofre. Pois não, Adalberto? E tem médium que se afasta do espiritismo porque a mediunidade está despertando e ele não quer a mediunidade. Então ele se afasta do espiritismo para não desenvolver e não ter aquelas sensações que são características da mediunidade. Tem gente que é atraída, por exemplo, né, para o centro espírita e até gosta do espiritismo, como o Adalberto deve estar querendo sugerir, é isso mesmo. Só que quando ela começa a frequentar, a gente vai percebendo que ela é médium. Por isso que ela estava tão desconfortável, perturbada, as coisas não dão certo, não consegue viver direito. Mas aí ela indo para a casa espírita na assistência, né, para ser assistida, ela acaba descobrindo que ela é médium. Quando ela descobre que ela é médium, ela desaparece, tá? Porque ela não quer trabalhar com a mediunidade. Então, é um negócio incrível. O que eu aconselho a pessoa é procurar uma outra casa espírita, se ela não está confortável. Mas não deixar de ir na casa espírita e começar a trabalhar com a mediunidade. A mediunidade é uma conquista do espírito, tá, gente? Então, quem quiser, anote, ou quem quiser, grave na mente. Ou depois assista o vídeo no YouTube de novo.
Pesquisa sobre psiquismo. Psiquismo já é conhecido pela ciência encarnada. O psiquismo, ele é formado pelas experiências do espírito. E apenas você formando o psiquismo, evidentemente com muitas experiências, é que você consegue ter mediunidade. Quem não tem psiquismo formado, não totalmente formado, porque ele nunca para, quem não tem psiquismo formado não tem mediunidade. E quem não tem psiquismo formado, somente espíritos novos, que não têm muitas experiências. Deu para entender? Então, nós temos 3 tipos de espíritos nesse sentido de mediunidade. Tá bom? Nós classificamos para a finalidade didática espírito novo, espírito de mediana evolução e espírito velho. Espírito novo não tem mediunidade. Por que, Edson, o espírito novo não tem mediunidade? Pelo que eu acabei de falar, 5 minutos. Liga o microfone. Tava passando o caminhão do lixo aqui, eu perdi bastante coisa, sério mesmo. Tá bom. Então, Jalene, o que eu disse sobre a mediunidade? Quem é que tem mediunidade e por que espírito novo não tem mediunidade? Liga o microfone, minha querida. Esqueci. Vai. Ó, eu acho assim, um espírito mediano e o espírito velho tem mediunidade, porque ele já adquiriu o psiquismo. Muito bem, Jalene, estava prestando atenção. E o novo ainda não. Isso. Entendeu? Espírito... Eu acho que o meu espírito é muito velho. Eu sempre achei isso. Não sei por quê. Eu vou falar então sobre o espírito velho. O espírito novo não tem experiências. Logo, o psiquismo dele não está formado suficientemente para ter mediunidade. Tá bom? Espírito de mediana evolução tem mediunidade, mas não era para manifestar. Não era para manifestar. A mediunidade era para manifestar, para ocorrer, só quando você fosse espírito velho. Por que não acontece só com o espírito velho? Bom, primeira coisa, espírito velho tem mediunidade que a gente chama de natural. Tá bom? O cara acorda de manhã cedo, numa manhã de primavera, com 4 anos de idade, vai brincar no quintal e conversa com a mãe que está desencarnada, e ele sabe que ela está desencarnada, ele sabe que ele é médium, ele sabe que tem vida depois da morte, ele sabe de tudo isso. Exemplo, Chico Xavier. Tá bom? Que conversava com a mãe com 4, 5 anos de idade. Isso é espírito velho. No espírito velho, a mediunidade não vem perturbada, por isso que ela é chamada mediunidade natural. Ela vem naturalmente. Tá bom? É como se você tivesse ido na escola aprender a ler e escrever, tá bom? E você já foi na escola e aprendeu a ler e escrever na mediunidade. Você já está alfabetizado e você encara os espíritos desencarnados com muita naturalidade. Não que no começo a criança não assuste, mas você sabe por que a criança com mediunidade natural, espírito velho, não se perturba e não se assusta com a mediunidade quando ele vê espírito? Vocês sabem? Ou vocês sabem? Vocês têm um chute aí, não? Eu vou responder porque essa é mais difícil, tá? Tem que fazer o link do que nós já estudamos. As crianças, no reencarne, quando elas estão aqui, reencarnaram agora, elas têm um período que elas ainda têm contato com o mundo espiritual, até 7 anos de idade. Entendeu? Até 7 anos de idade, ela tem uma equipe de espíritos que cuida da reencarnação. Por isso que você vai ver um monte de criança conversando sozinha. Tá? Quando os espíritos da reencarnação vão embora, eles deixam um mentor, que todo mundo tem pelo menos um mentor conosco, vai ficar aquele mentor que vai nos acompanhar por muitos anos, tá bom? Alguns ficam a vida inteira, a nossa encarnação inteira. Quando essa equipe vai embora, essa criança você vai perceber que ela para de falar sozinha. Tá bom? Porque ela vai diminuindo gradativamente a visão dela do mundo espiritual, a conversa com os espíritos.
Então ela está pronta. Agora, com 7 anos, entre aspas, né, ela vai para a escola aprender a estudar. Só que o espírito, o médium, a criança, espírito velho, que tem mediunidade natural, ela não para de falar com os espíritos. Compreendeu? Vai a equipe toda embora, fica só um, mas ela continua falando com os espíritos. Aí ela começa a conversar com um monte de espírito. Porque ela começa a ver todos os espíritos desencarnados. Especialmente se ele tem, né, naturalmente, o que é chamado visão espiritual. Tá? A vidência, popularmente chamada de vidência, não é bem o que as pessoas pensam, tá? Vidência é ver o mundo espiritual. E o médium com visão espiritual, ele vê o desencarnado igualzinho o encarnado. Colorido, de batom, óculos, tá bom? Do jeito que vocês estão vendo aí, quem vocês estiverem vendo na tela, igualzinho. Não tem... o Edson acabou de olhar para a namorada para confirmar se ela é encarnada ou desencarnada, porque é igualzinho. Entendeu? Oi, Célia. Uma pergunta. No caso do espírito velho, que ele reencarna em uma criança, né? Em outra vida, ele já era médium, então? Ele já tinha todo essa... Isso. O espírito velho, ele já foi médium inúmeras vezes. Isso. Em várias e várias encarnações. Ele já é médium, alguns, eu poderia falar todos, mas não é bem assim que funciona, porque a gente não tem certeza das coisas absolutamente, né? Praticamente todo espírito velho que você conhecer, ele já era médium desde a primeira encarnação dele na Terra, porque o espírito velho, geralmente, ele veio de outro lugar. Raramente você vai encontrar um espírito encarnado na Terra que é originário da própria Terra. Tá? A gente veio de um outro lugar aí para povoar a Terra. Entendi. E tem um grupo de espíritos muito velho que veio para cá há mais ou menos 80 mil anos atrás, com os exilados de Capela, que eram de Órion, Sírios, etc. O Adalberto, que entende desse negócio de astronomia, que sabe do nome desses caras aí. O Adalberto deve saber de cor todos os planetas que tem no sistema de Capela, né, Adalberto? Não? Na verdade, é a constelação de Órion, o Capela é uma delas, né? Então, muita gente veio de lá, tá? Então, esses espíritos que vieram desses mundos superiores, porque tem espírito que está aqui que veio de mundo igual ao nosso, né? Ou de regeneração, mundos superiores, onde já está uma encarnação de corpo mais fluídico do que corpo material, tudo espírito velho muito antigo. Mas antigo, assim, de milhões de anos, tá? Não é que nem a gente pensa assim, eu estou encarnando na Terra há 80 mil anos. Nada, 80 mil anos não é nada. 80 mil anos é fichinha. Esses caras estão encarnando na Terra há 80 mil anos, mas eles já reencarnaram em tantos planetas, que não dá nem para saber a idade deles. Se a gente for fazer uma comparação meio esdrúxula, tá bom? Imagine que nosso sistema solar foi co-criado por Jesus há mais ou menos entre 5 a 7 bilhões de anos. E quando Jesus ajudou a co-criar o sistema solar, ele já era um espírito puro. Então imagina quantos bilhões de anos tem Jesus. Ele já tinha bilhões de anos de existência antes de criar o sistema solar da Terra, que tem entre 5 e 7 bilhões de anos. Tá bom? Coisa que o Júnior sabe de cor e salteado. Tá bom? E se tiver um biscoitinho aí para mastigar, um docinho para mastigar, ou uma aguinha para tomar, é bom também, tá? Que aí a gente acorda. Não o caso da Miriam, né? Que a Miriam acorda todo dia, 3, 4 horas, Miriam. 4 horas. 5. 5. É bem cedo, né? Tá bom? Então é o seguinte, a questão, por que nós estamos falando de espírito velho, de mediunidade, se nós colocamos no grupo que a gente ia falar sobre José do Egito, tá? A história de José do Egito é uma coisa impressionante, tá? Muito, muito interessante para quem, por exemplo, acha que a vida na Terra é um lugar de sofrimento.
Isso é uma grande bobagem, tá? A Terra não é um lugar para sofrimento, porque provas e expiações não significam sofrimento. Isso depende do modo como você encara a sua estada na Terra. Entendeu? Então, vamos lá. Você veio aqui para provar que você aprendeu as lições e você veio resgatar coisas que você tinha para trás. Então, por exemplo, aonde que está o sofrimento? Em fazer provas e resgatar débitos. Alguém aqui já ficou negativado no Serasa alguma vez? Não? SPC? Não? Todo mundo aqui com o nome limpinho? Bom, eu já fui mais ou menos assim, por aí, etc., umas 12 vezes. Foi legal pra caramba pagar as dívidas. Limpei meu nome várias vezes. Não é legal limpar o nome? Então é isso aí. Você veio aqui, trabalha para Deus Jesus, tem a lei da compensação, tá? Você não é obrigado a lembrar e nem poderá lembrar de todos que você prejudicou ou que você tem dívida, certo? Então tem a lei da compensação. Você reencarna aqui, trabalha fazendo bem, salva vidas, auxilia todo mundo que aparecer na sua frente. Se não aparecer ninguém na sua frente, você vai atrás de pessoas que estão necessitadas e você entra na lei divina de compensação. Então, por exemplo, vamos supor que o Júnior, numa encarnação qualquer aí, ele matou alguém, tá? E não foi em legítima defesa. Ele reencarna agora na Terra e reencarna como médico e salva vidas. Porque, naturalmente, eu não vou falar da Miriam médica, porque é evidente que a Miriam não matou ninguém nunca, em encarnação nenhuma, certo? Ela está salvando vidas porque ela é a santa mesmo. Mas o Júnior pode ter matado uma pessoa numa encarnação qualquer e ele veio e estava, né, programado para estudar medicina e salvar vidas. Salvou a vida, compensou a vida que ele matou, ou a vida que ele eliminou. Tá? Então nós temos leis que nos ajudam muito. Mas a gente nasce numa família pobre, não tem condições de estudar sequer no primário, quanto mais fazer uma faculdade. Isso não é desculpa, porque o espírito que tem essa programação e essa condição, veja que o espírito não tem uma programação para fazer isso se ele, espírito, não tiver condição nele, tá? Tem uma pré-condição no espírito para ele se tornar aquilo que ele programou fazer. Quando você está encarnado, você tem que se esforçar, porque ajuda Jesus vai mandar para você, para completar o seu programa. O programa de reencarnação na sua vida, ele é feito por você, tá? Se vocês não sabem disso. E nós entregamos isso para os instrutores, eles vão avaliar, vai passar por uma espécie de comissão, depois vai passar pelo chefe, não sei das quantas, do setor tal, e vão avaliar e volta para você. Fala, olha, esse item aqui que você pôs na sua lista de compromisso, você não tem condição de fazer isso. Você está exigindo muito mais do que o seu espírito pode fazer, porque é uma condição espiritual, por exemplo. Né? Não tem como acontecer isso, porque você não tem experiência suficiente como espírito para fazer um negócio desse. Então, por exemplo, um espírito novo. É didático isso, tá, gente? Só para entender. O espírito novo não tem psiquismo formado. Adianta ele pôr lá no programa de reencarnação dele que ele vai ser médium e vai fazer psicografia de 150 livros durante a encarnação? Não adianta, porque ele não vai ter mediunidade. Entendeu? Então tem coisas que são impossíveis. Não dá para fazer. Então, um espírito novo não adianta ele fazer programação de mediunidade. Tá bom? Ele não vai ter mediunidade. Ele vai ter a glândula pineal igual a qualquer outro médium, mas a glândula pineal dele não vai conseguir ligá-lo ao mundo espiritual e receber informação para fazer, por exemplo, uma psicografia, tá? Um livro. Então, a gente tem uma programação e ela vai ser avaliada. Aí, José do Egito, eu tenho aqui pingo de leite, ó. Uma delícia. Quem acertar, ganha um pingo de leite, tá? Só um, tá? Porque eu tenho 4. José do Egito era filho de quem? Eita, que beleza agora. A Miriam soprando. Olha a Miriam lá soprando para o Adalberto. Não, do pai e da mãe dele.
Exatamente, isso é virado. A mãe dele era Santa Ana? Não. Não. Ele era filho de Jacó. Quem falou? Eu, a Sônia. Ele era filho de Jacó. Agora me passa pingo de leite. O que é? Ah, é? Fica tranquila. Quarta-feira. Guardem, pode guardar. Quarta-feira estará lá. E ainda tem mais 4 para você concorrer, Sônia. Tá, manda ver, que hoje eu tô afiada. A Mônica tomou conta de mim. É isso aí. Então, Eu acho que Santana era a avó de Jesus, né? não. Santana é mãe de outro santo que não tem nada a ver com esses caras, porque vocês estão falando do Novo Testamento, tá? A Santana não era mãe da Maria? Não, mas espera aí, que você está misturando. Vocês estão falando de Novo Testamento, eu estou no Velho Testamento. Eu acho que ele tá falando, nós estamos falando de José diferente. Outro José. Não é José, pai de Jesus. Eu achei Não. que era José do pai Egito de Jesus. é no Velho Testamento, tá bom? Então tá bom. Depois da história de José do Egito, vem um outro grande, imenso personagem do Velho Testamento ainda, tá bom? Então, o José do Egito, filho de Jacó, ele era o filho predileto de Jacó, tá bom? Vocês sabem por quê? Ele tinha mais 10 irmãos, depois veio um outro mais novo que ele, mas ele tinha 10 irmãos mais velho que ele. Até que tinha os 10 irmãos, vocês sabem por que ele era o filho predileto de Jacó? Porque ele foi o último filho e era, acho que, da Raquel também. Nossa, mas quem que tá falando? A Soninha. A Sônia. De novo? Mas peraí, você vai ganhar todos os docinhos hoje? Nossa Senhora. E não tem um lance também que os irmãos dele invejavam? Acontece ele por causa que de uma Jacó... túnica dele? Peraí. Mas naquela... Desculpa, gente. Na Record passou toda a história, eu lembro, entendeu? Ah, ela colou. É verdade, eu assisti na Record, mas na Record. mais. Mas na Record O Adalberto falou o quê, Adalberto? Eu também assisti, mas tem detalhes que eu não lembro. Adalberto, você falou o quê aí? Que os irmãos, se não me engano, tinham inveja dele por causa de uma túnica dele. Que dava o aspecto de que ele era o filho mais rico, mais importante. Mais ou menos. É o seguinte, ele era o filho predileto de Jacó porque Jacó teve um problema muito sério com o tio dele, tá? Aonde ele foi trabalhar, quando ele fugiu da vingança do irmão dele, tá bom? Essa é uma outra história. E Jacó foi enganado pelo sogro e acabou deitando-se com a irmã da mulher que ele amava. Beleza? Então, a mulher que ele amava deu a ele um único filho. Então, ele tinha 2 esposas. Que a Sônia provavelmente vai lembrar o nome das 2, mas tudo bem. Ele tinha 2 esposas. Uma delas não era a mulher que ele amava. Beleza? A mulher que ele não amava, que ele foi obrigado a desposar, tá? Deu a ele 11 filhos. Enquanto ela tinha dado 10 filhos a ele, a esposa de Jacó, que ele amava, deu 1 filho a ele, que era José do Egito. Que ele, naturalmente, naquela época, não chamava José do Egito, né? Ele ganhou esse apelido. Era José, filho de Jacó. Então, ele era o mais amado porque ele era filho da mulher que Jacó amou. Tá bom? Isso causou um ciúme terrível nos irmãos. E embora o Adalberto tenha falado corretamente sobre a roupa que José ganhou do pai, funciona assim. A roupa que José ganhou do pai era só mais um detalhe para causar ciúmes. Tá bom? Aos irmãos. Porque ele sempre foi preferido desde que nasceu. E os outros irmãos mais velhos tinham ciúme dele. Normal, né? Isso é uma coisa que acontece até hoje. Tá bom? Só que tem um problema. O José, ele tinha visões. Ele tinha visões. Tá bom? Qual que era o principal dom de José? Nessa questão de visões, de ver as coisas. Os sonhos.
Quem que falou primeiro? A Sônia. Primeiro a Sônia, que ela tá doida para arrematar todos os... Vai, separa uma caixa de pingos de leite para ela na quarta que vem. Não, ela tá no serviço, gente. Ela deve estar vesga de fome lá e ela acabou de ver a Miriam na boca do Roberto. Ô, gente, ó, tem só 4 aqui, tá? Tinha 6, aliás. A Sônia já arrematou 2, hein? O que a Sônia falou mesmo, então? Os sonhos. Eram os sonhos que ele tinha como premonição, aviso, enfim. Então é o seguinte, ó. Veja que interessante. O José, ele desvendava, ele decifrava sonhos. Os dele também, inclusive. Tá? Então, os irmãos já tinham muita raiva dele, ciúme dele. Mas, um dia, o pai dele falou, José, meu filho, vai lá falar com seus irmãos que estavam lá pastoreando as ovelhas do pai, o rebanho do pai. E vai lá falar com ele. Aí ele foi lá ver como é que estavam as coisas e ele tinha que voltar para avisar o pai como é que estavam as coisas. Porque ele ainda era jovem, ele não fazia o pastoreio, tá bom? Aí, ele chegou para os irmãos, oi, gente, como é que estão as coisas aí? Tudo certinho? Deixa eu contar para vocês um sonho que eu tive. Aí ele contou um sonho em que 11 personagens se reverenciavam uma outra personagem. Tá? E esses 11 seriam os irmãos, porque nessas alturas do campeonato ele tinha 11 irmãos já. Tá bom? Esses 10 mais velhos que estavam no pastoreio, porque tinha um outro pequenininho que ficou lá na casa. Tá bom? Aí o Júnior provavelmente vai lembrar o nome do pequenininho, do mais novinho. Benjamin. Isso, Benjamin, olha que beleza. O Benjamin era o filho caçulinha, que veio depois de José. E ele não estava na parada porque ele era pequenininho e ficou em casa com o pai. Tá bom? Acontece o seguinte, quando José contou isso para os irmãos, eles ficaram muito bravos com ele. E aí eles resolveram, já que nós estamos aqui no meio do deserto, vamos matar o cara. Aí os 10 irmãos, os 9 irmãos, planejaram matar, e o mais velho desse grupo falou, não vamos matar ele não, pô. Você tá doido? Não vou matar ele não. Vamos fazer o seguinte, esse cara salvou a vida de José, tá? Parece cruel o que ele fez, mas ele salvou a vida de José. Vamos fazer o seguinte, vamos jogar ele naquele poço ali, e deixa ele lá, a gente fala pro pai que ele se perdeu. Mas não vamos matar não. Tá bom. Só que tem um prosseguimento. Durante essa conversação, jogaram o José no poço, e durante essa tramóia aí do que nós vamos contar para o pai, passou uma caravana de camelos. Tá? E que esses caras, é lógico, iam para o Egito. Os caras pararam esse pessoal da caravana e venderam o José como escravo. Tá bom? Venderam o José como escravo e José foi levado para o Egito. E lá no Egito, esse cara da caravana trabalhava para o Potifar, que não era nada mais, nada menos do que o principal assessor do faraó. Faraó, naquela época, gente, é mais ou menos assim, ó. Pensa um cara que mandava em metade do planeta. Porque a gente não sabia o resto da Terra, tá? A gente só sabia daquele pedaço. E todo aquele pedaço que os caras conheciam, desde o Canaã, tudo aquilo que vocês imaginam, desde Abraão, tudo aquilo, nessa época, era comandada pelo faraó do Egito. O Egito mandava em tudo, tá bom? O Egito era a Roma daquela época. Sabe a Roma que invadiu o planeta todo na época de Jesus? Então, o Egito era como se fosse Roma naquela época. Mandava em tudo, era o país mais poderoso do planeta, e de tudo que existia com civilização no planeta, ele mandava em metade do mundo. Tá bom? Olha o tamanho do faraó. E o faraó era considerado um personagem tão importante, e era tão rico, e tinha tanto poder e bens, que ele era considerado um deus em corpo de carne. Fora aquele monte de deus que os egípcios tinham, o faraó era um deus que mandava nesses outros deuses todinhos,
Deus da guerra, da plantação, do amor, da não sei o quê, da fertilidade, etc. Ele mandava em todos estando encarnado. E aqueles deuses, só para comentar, eram todos espíritos, tá? Os deuses do Egito. Bom, e ele foi para lá, pro Egito, e se tornou servo do cara que era o principal assistente do faraó. Tá bom? Era uma espécie assim de governante do palácio do faraó. Esse faraó, tá? Tem uma história interessante sobre ele, mas antes disso, como serviçal do Potifar, desse assistente do faraó, José demonstrou tanta habilidade, tanta inteligência, esse Potifar colocou o cara como governante, desculpa, não é governanta, tem governanta da casa, né? E tem o cara que faria isso aí, o secretário principal dele. Ele cuidava de tudo pro cara, de dinheiro, de bens, de escravo, de propriedade, tudo, plantação, cavalo, camelo. Ele confiou no cara assim, absolutamente. Ele era extremamente inteligente e competente. Tá bom? Só que ele também foi passando o tempo, ele se tornou um homem muito bonito e de muita presença. E a mulher do Potifar deu em cima dele. Ele não aceitou, falou para ela várias vezes que aquilo não estava certo, mas ele também não ia denunciar a mulher do cara, né, a esposa do cara. E em uma das vezes em que ela investiu contra ele, ele correu e ela ficou com a túnica dele. Sendo ela, como que se diz, recusada por um escravo, ela ficou muito doida e ficou com a túnica de José e mostrou para o marido dela, o Potifar, dizendo que o José estava dando em cima dela, que tentou estuprá-la. Tá bom? Muito bem. Ele foi preso. José foi preso. E aí ele ficou lá na cadeia, e dentro da cadeia ele se tornou o cara que controlava tudo, porque o chefe da cadeia confiou também muito nele depois de algum tempo. E ele tinha a chave de todas as celas, e ele cuidava de tudo, e ele ajudava todo mundo. E um belo de um dia, 2 caras que estavam presos tiveram sonhos na mesma noite. Um deles sonhou com uma videira, com um cacho de uva, com 3 cachos de uva e não sei o quê, e que a uva se transformava em vinho, e ele pegava uma taça e tudo mais. E eles estavam tão aflitos, esses 2, que José falou, deixa comigo, eu vou pedir ao meu Deus, que é o Deus dos hebreus, né, o nosso pai, para que ele me diga o que significa esse sonho. E esse que sonhou com vinho, ele falou, daqui 3 dias, porque eram 3 bagos de uva, daqui 3 dias você vai voltar a servir vinho para o faraó. O cara ficou todo feliz, né? Oh, que beleza. E o outro foi falar com o outro. E o outro falou assim, olha, eu sonhei que eu tinha um monte de pão em cima da minha cabeça, e esses pães eram para o faraó. E alguns pássaros, eu estou resumindo, viu, gente, porque eu não sei o nome das coisas direito, não. E esses pássaros chegaram em cima dessa espécie de torre de pão do faraó e começaram a comer toda a torre do faraó, comer os pães do faraó. Tá? E eram 3 pássaros. Ah, então tá bom. Tá. Ou eram 3 cestos de pão, não sei. Acho que era 3 pássaros. Aí José pensou, falou, deixa eu pedir ajuda aqui para Deus. Infelizmente, daqui 3 dias o faraó vai mandar matar você. O cara ficou doido da vida, mas foi embora, mas aconteceu, tá? Aquele da uva virou, realmente, de novo, o mordomo do faraó, e aquele outro, infelizmente, dos pães foi enforcado. Acho que ele foi arrancado da cabeça dele, por isso que tinha um negócio na cabeça lá. Tá bom? O cara que foi virar mordomo do faraó, demorou para ele lembrar, mas um dia ele lembrou do José, que ajudou ele na cadeia. Porque o faraó teve um sonho muito interessante. Qual é o sonho que ele teve? Muito interessante. 7 vacas. Sonho do faraó. As vacas gordas, não, as vacas magras comiam as gordas e continuavam magras, uma coisa assim. Isso. Fala, Adalberto. O Adalberto tá doido para ganhar um pingo de leite. Não. Tchau. Estou com vontade, a Miriam já me trouxe um chocolate. Tem mais um pingo de leite que foi passando agora. Você vai querer um pingo de leite, Adalberto? Não, eu vou deixar para ela. Responde o negócio. Então é o seguinte: o faraó
sonhou com 7 vacas gordas, tá bom? À margem do rio Nilo. E depois 7 vacas muito magras saíam de dentro do rio e devoravam aquelas 7. Isso ele também sonhou com espigas de milho ou de trigo, eu não me lembro direito agora, tá? Mas também tinha um número de 7. E o que esse trigo, esse milho, ele murchava tudo, apodrecia, de uma hora para outra. E o cara lembrou do José e falou para o faraó. Ele não falou direto para o faraó, né? Falou com o fulano, que falou com a ciclana, para falar para o faraó que ele conhecia alguém para interpretar o sonho. E chamaram o José lá da cadeia e chamaram ele e falaram para ele, olha, eu tô com um sonho assim, assim, e tal, tal, tal. E o José falou, pera um pouquinho, eu não posso ajudar o senhor, mas meu Deus pode. Aí ele fez a prece dele. Durante 7 anos vai haver muita fartura no Egito. São as 7 vacas gordas. Depois disso, durante mais 7 anos, vai haver uma seca tremenda em todo o mundo e todos os povos vão passar fome e vão perecer. Bom, resumo. O faraó achou tão interessante porque todos que ele chamou já tinham aliás, todos os seus feiticeiros, sei lá, sacerdotes foram chamados e tinha traduzido aquilo aí. Ele estava atormentando o faraó há muito tempo. E ele promoveu José do Egito, quer dizer, o José, como governador do Egito. Ele tirou um anel do próprio dedo, tirou uma espécie de, não é colar, que eu não lembro o nome agora, de ouro, colocou o anel no dedo de José, colocou esse colar de ouro e nomeou José o governador do Egito. E disse mais ou menos assim, daqui em diante você vai cuidar de tudo isso para mim administrar tudo isso aí. Para que não aconteça essa morte do povo egípcio. Para que a miséria não tome conta do mundo. Que é o mundo que ele fala, é lógico, né, gente? É aquele que ele conhecia, tá? E José se tornou, e ele falou, você vai mandar no Egito todo. Só tem um cara acima de você, eu. O resto, tudo vai obedecer você. Imagina só. Ele se tornou o governador do Egito. Tá? E deu os 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. E ele construiu silos e guardou todo o que foi colhido durante 7 anos. Que, aliás, ele fez esses 7 anos serem extremamente produtivos, porque ele ampliou todas as plantações do Egito em 1000 vezes, tá? Para vocês terem uma ideia. Para ter uma ideia, não é 1000, mas é só para vocês terem uma ideia. Já tinha o que tinha de plantação, ele ampliou tudo. E ele foi o cara que mais bolou esquemas à beira do Rio Nilo para ter muita plantação, muito gado, muito tudo. E guardou tudo o excesso, de modo que durante 7 anos de seca, não só os egípcios tinham o que comer, com fartura, tá? Como teve excesso, e ele vendeu para os outros povos. Depois disso aí, foi uma questão lá da escravidão dos hebreus, tá? Mas é uma outra história. No final das contas, os irmãos que fizeram toda aquela maldade com ele também foram ao Egito comprar alimento para o pai deles, Jacó. Ele reconheceu os irmãos, entendeu? Fez um bem bolado ali, para eles não perceberam, né? Porque ele estava muito mais velho. Haja vista que os hebreus usavam barba e ele egípcio, ele vivia como egípcio, e egípcio não usa barba, tá bom? E no fim das contas, ele ajudou os irmãos e os irmãos nem sabiam que era ele. Teve uma tramóia muito interessante que vocês vão ter que procurar aí, porque eu não sou obrigado a contar a história toda para vocês. Resumo. Resumo? O resumo é o seguinte. O que esse cara passou, vocês entenderam, né? Mas não lembra só das promoções que ele teve. Tudo que ele passou, desde quando os irmãos jogaram ele no poço, ele nunca, em nenhuma vez, ele reclamou. Nunca disse que era amaldiçoado, que era azarado e que Deus tinha esquecido dele. Ao contrário, ele disse o seguinte, mais ou menos, tá? Eu não fiz nada para acontecer isso comigo e para estar aqui nessa situação e nesse país estranho. Tá certo? E se isso está acontecendo comigo, Deus é que está fazendo isso comigo e ele deve ter um objetivo e esse objetivo é edificante. Porque pai que nem Deus não faz mal aos filhos. Olha isso.
E olha onde ele chegou. Tá bom? Então, a resignação, minha gente, é extremamente importante. Nós viemos aqui para melhorarmos, nós não viemos aqui para sofrer. E a mediunidade é uma ferramenta para você trabalhar e socorrer os outros sem precisar de um tostão no bolso. Então, pare de reclamar da vida, pare de reclamar do próximo, pare de apontar o dedo para os outros, pare de coisa negativa de qualquer forma. Procure em todas as pessoas coisa positiva. Procure em todas as coisas que acontecem na sua vida, por pior que ela seja, algo que vai fazer você ficar melhor. Porém, isso acontece porque Deus sabe o que é melhor para você. Ele não vai te colocar em frio, ele vai te colocar em situações para você sair dali mais forte. Então você tem que usar problemas, usa a inteligência, desenvolve a inteligência, com moralidade, tá bom? Não se isole, vá atrás de ajuda, e nesse atrás de ajuda, ajude os outros. Depressão, por exemplo. Depressão só tem um jeito de curar a depressão, tá, médium? Tá bom? Ajudando quem está sofrendo mais que você. Não tem conversa, pode fazer o que você quiser. Tem que ir no médico? Tem que ir no médico, porque tem que ter medicina. Nunca, jamais admita, em qualquer lugar que você vá, você veio aqui na Casa Espírita, você está no lugar certo, pode parar de tomar esse remédio. Isso é mentira. Mas faça tudo para o céu te ajudar. Faça a sua parte. Mas fazer a sua parte é arregaçar a manga. Não é reclamar das coisas. José não reclamou e arregaçou a manga em todo canto que ele ia, inclusive dentro da cadeia. Não tinha tempo ruim pro cara. Tá? E o que José era? Médium. Médium. José foi um dos médios mais poderosos em mediunidade que teve na face da Terra até hoje. Tá bom? Hoje ele está encarnado e a mediunidade dele não tem nada a ver com essa que ele tinha, tá? Porque foi passando os milênios, tá bom? E ele foi mudando de acordo com a condição necessária para a encarnação dele. Mas isso é outra história. Vocês precisam aprender a sair de lugares de tristeza, lugar de opressão, lugar que se presta a dizer que ali é um lugar de assistência, mas na verdade não assiste, tá? Mas principalmente sair da casa, saia da sua casa, saia da sua residência e vá atrás de quem tem necessidades. Procure pessoas necessitadas, não fique esperando bater na porta, porque não foi isso que o José fez. Não é isso que faz um médium que trabalha para Deus Jesus, tá bom? Só assim que você sai dos problemas, usando a inteligência, desenvolvendo a inteligência para sair do problema e fazer tudo com moralidade, tá bom? A situação está difícil, mas se você pagar no caixa e vier 2 centavos a mais, devolve. A situação está difícil para mim, mas se você por acaso comprou 1 quilo de feijão e a pessoa devolveu o troco a mais, devolve para ela, tá bom? A situação está muito difícil. Mas se você achar dinheiro na rua, procure quem é o dono. Tá? Nós somos testados o tempo todo. Inclusive, isso está no Livro dos Espíritos. Nosso tempo acabou de acabar. É possível até que desligue tudo e a gente não consegue se despedir. Beleza? Vamos ligar o microfone. Muito obrigado. Um beijo no coração. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Tchau, Soninha. Tchau, Sérgio. Tchau, Ju. Tchau, Jalene. Tchau, povo bonito. Tchau, Sandra. Ô, Júlio, dá um beijão na sua mãe, na Dona Inês, tá? Pode deixar. Tchau. Obrigado. Tchau, Eli. Vai engordar, Soninha. Tchau, tchau. Tchau, povo. Santos. Tchau, Ti. Tchau, Soninha. Ô, Soninha, manda um beijo pra sua mãe. Manda outra pra Dona Inês também. Pode deixar. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração.